Fala, seus ruins, como é que é? Vocês estão bom? Você falou que ia contar uma história de terror. Eu? É. Ah, gente, é verdade. E eu falei assim, tem que ser em grande estilo. Sempre. Tem que ser em grande estilo. Oh, yes. Os nossos 200 e lá vai cacetado de seguidores. Obrigado vocês. Muito obrigado. De 200. É. Falar pra você, viu? Quando nós estávamos com 2, que era só nós dois lá, nós não imaginávamos que ia chegar nos Chegar 200 e alguma coisa, tantos não. Agora, mostra o vídeo aí pro povo aí. Joga lá nos outros, gente. Ajuda nós a crescer esse Olha canal. onde é que nós estamos aqui, a onça querendo comer nossas cacundas aqui. Porque hoje nós viemos para contar histórias que nós mesmos contamos. E o Fábio vai começar com a história dele, porque não, você começa. Você é mais tenebroso. É. Vamos lá então. Gente, eu vou contar uma coisa muito esquisita, que é uma história completamente real, tá? Isso aconteceu. Fato venéreo. Venérios, tá? Aconteceu comigo, na verdade. Era novembro de 2009, e eu tava voltando de noite, né? Terça-feira, eu acho. Terça ou quarta-feira. E eu tava voltando da casa da namorada à noite. Então, cheguei em casa, deitei no meu sofá, porque eu morava sozinho e eu tinha poucas coisas, então eu dormia no sofá, lá no meu cafofo, né? Eu fui dormir. Peguei o celular, coloquei assim no rumo da cara, programei ele para despertar, para ir trabalhar. E aí, beleza, né? Apaguei a luz com o pé, porque eu bati o pé lá no interruptor, que ficava perto do meu pé. E aí, tal. Passou ali uns 10, 15 minutos, mais ou menos, que eu tinha deitado ali, eu olhei na parede, e aí eu vi dois círculos vermelho lá perto do interruptor. Buscar conhecimento. Tinha dois círculos vermelhos, e isso é verdade, gente. Tinha dois círculos vermelhos lá, eu fiquei olhando aquele trem e eu pensei, mas o que é isso? É reflexo de alguma coisa que está vindo lá de fora, né? E aí eu olhei, passei o pé mais ou menos naquilo ali, né? Eu levantei o pé, passei, não tinha reflexo, ele ficava no mesmo lugarzinho lá. Tava muito escuro e só essas duas bolinhas. Isso é verdade, Fábio. Sim, eu acredito. E aí, tranquilo, sabe? Eu fiquei olhando aquele trem, de repente, acima do sofá ali, onde eu estava deitado, tinha uma janela veneziana, né? Aquela janela de metal. De metal veneziana. Veneziana. E eu estava de costas para a sala, né? Ou seja, eu estava de cara virado para o encosto assim, e a sala aqui atrás de mim. E aí eu olhei aquele trem, as duas bolinhas lá, e logo começou um som de vento, como se fosse um redemoinho, vórtice. Essas coisas, né? Logo assim atrás de mim, assim, sabe? Eu tava, né? E aí eu falei, o que é isso, será? É o capirotão, né? E aí eu tentei me movimentar para olhar, só que aí eu tava congelado, gente. Aí eu tava aquelas paralisia. Paralisia do sono. Paralisia do sono. Gente, eu não acredito nessas coisas não, mas depois eu vou explicar. É bem provável, hein? E aí, tal, beleza, tranquilo. E aí aquele som, as duas bolinhas lá em cima, e eu olhei pro lado da janela, e era como se tivesse uma luz que vinha do lado de fora e atravessava pelos buraquinhos da janela, que tem um monte de buraquinho onde a goteira passa, né? Vinha uma luz lá do lado de fora, uma luz azul, e passava por essa janela pelos buraquinhos. E iluminava assim meio o telhado, sabe? E aí aquele trem, e eu não conseguia me movimentar, eu comecei a ficar com medo. Eu não tenho medo de nada não, mas nesse dia eu fiquei meio assim. Sabe? E aquele trem, e ficou aquele conjunto de coisas, sabe? E do nada aquele som de vento para trás assim. E a janela ela começou a fazer uns movimentos como se ela fosse uma gelatina. Tá? Eu pensei assim, até então, eu fazia parte de uma banda evangélica. Tá? Beijos, meninos da ex-banda evangélica. E o pai do cara do violão, ele é pastor. Né? E eu pensei, eu vou ligar pro pastor Antônio, porque e vou contar para ele o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui em casa. Né? E aí, para ele orar para mim e tal, alguma coisa assim, orar, porque o trem aqui tá esquisito, tava esquisito mesmo. Né? Só que aí eu tava paralisado e o celular perto da minha cara assim, porque eu colocava perto para despertar e eu acordar na hora. E eu não conseguia mover minha mão para pegar o celular. Né? E eu tentava mexer e tal. E aquele som de vento e as duas bolinhas lá, parecendo dois olhinhos assim, e a luz passando pela janela. E até que com muito custo, assim, eu tentei movimentar, tentei, e aí eu fui conseguir pegar o celular. Na hora que eu peguei o celular, que eu movimentei ele, o celular desapareceu da minha mão e apareceu de novo onde eu estava. Certo? Na minha cara de novo, entendeu? Era como se não tivesse acontecido aquilo. Levantei dali, consegui levantar e corri para a porta. Certo? Aí, outra coisa, lá no meio do meu cafofo, eu colocava a bicicleta atravessado, né, no meio do trem,
porque lá era só um cômodo só. E aí eu levantei do sofá e corri lá para a porta, né? Quando eu fui lá para a porta, aí a porta também estava do mesmo jeito da janela, fazendo aqueles movimentos doidão, assim, sabe? Aquele trem. E à medida que ela movimentava, como se criasse frestas, aí a luz também passava por ali. Aquela coisa doida ali. Só que depois, na hora que eu cheguei na porta lá que eu vi aquilo, eu lembrei, pô, eu não desviei da bicicleta. Entendeu? A bicicleta estava atravessada, encostada na parede assim, mas com a bunda atravessada no coisa. Eu tinha que ter desviado dela e ido lá para a porta. Não, eu corri reto. Aí quando eu olhei para a bicicleta, eu me vi de novo, o meu corpo deitado lá no sofá. Isso aí é aquele... É a paralisia do sono, quando a pessoa sai do corpo, a sua alma sai, aí vê você lá e você não consegue lá até você voltar para ela de novo. Isso mesmo. Aí quando eu olhei para a bicicleta, eu me vi lá, deitado ainda, sabe? Aí foi quando eu fiquei realmente assustado. E tudo, a imagem da minha visão que eu tinha ali era muito chuviscada, igual uma foto muito ruim tirada à noite, assim, muito Igual chuviscada. esse vídeo vai ficar aí pra verdade, vocês. esse vídeo vai ficar... Porque tem falta de iluminação. Vai dar um exemplo certinho nesse vídeo aí. Mais ou menos assim. E aí, eu tava tudo muito chuviscado assim e tal, e na onde tava acontecendo o barulho do vórtice ali, do redemoinho na sala, não tinha nada, só o som mesmo. E aí, quando eu me vi deitado lá assim, minha visão automaticamente voltou pro corpo e eu voltei de novo a estar deitado naquele lugar. Eu nunca fui, né, de muita fé, mas nessa hora eu comecei a orar. Eu fazia parte da banda evangélica, gente. Então eu comecei a orar assim, pedir e tal, né? E depois de algum tempo... Você viu a luz, você voltou para trás. Não vá para a luz. Não vá, gente, não faça isso, volte pro seu corpo. Eu comecei a orar, sabe, e assim, com medo mesmo, que eu tava com muito medo. E aí aquele som de vento atrás, assim, as duas bolinhas lá ainda, e as luzes azul passando pela janela, pela porta, sabe, aquela coisa doida. E aí quando eu comecei a orar, depois de algum tempo aquilo foi diminuindo gradativamente, foi sumindo gradativamente. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a oração, gente, mas só sei que eu comecei a orar lá assim, pedir e tal, clamar Jesus, 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 essas coisas. E aí a coisa foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo. Na hora que sumiu tudo, sabe, eu meti o pé no interruptor lá e acendi a luz. Gente, quando eu acendi a luz, os meus olhos estavam ardendo tanto, 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 como se tivesse jogado um spray de pimenta assim, sabe? Aí eu sentei no sofá e na minha frente, lá do outro lado assim da sala, tinha uma televisão de tubo, né, de vidro na frente e tal, aquele trem. E eu sentei no sofá lá e fiquei sentado e eu fiquei com medo de levantar meu rosto e olhar na televisão de tubo e ver o que eu ia ver em mim, ou perto de mim. Então eu fiquei de cabeça baixa e saía tantas lágrimas dos meus olhos assim, sabe? Muitas lágrimas, ardia. Eu fiquei ali, acho que uns 2 minutos sem conseguir abrir os olhos. Aí depois foi passando devagarzinho, né? Na hora que passou, eu peguei o celular, mandei uma mensagem para minha namorada. Isso era quase meia-noite já. Mandei uma mensagem SMS, não existia o WhatsApp nessa época não. Mandei o SMS para a Aline. Aline, oi! Mandei uma mensagem para ela. Falei, olha, o demônio esteve aqui. Até então eu já acreditava que era o demônio. A Aline é a da... A segunda. Ah, tá. É a segunda ex-esposa. Eu mandei mensagem para ela e falei, olha, o diabo esteve aqui. Ela falou, não, o que é isso? O que você está falando e tal? Eu falei, não, uma coisa esquisita aconteceu aqui. Ela falou, não, então não pensa nisso não, ora um pouco aí. Ela também era evangélica, ora um pouco aí, né? E não pensa nessas coisas não. Beleza, terminei de conversar com ela. Logo em seguida, liguei pro Rodrigo, peguei o celular, né, peguei o número do Rodrigo lá. Rodrigo é o cara do violão, que o pai dele é pastor, que eu tentei pegar o celular para ligar para ele. Na hora, chamou, aí o Rodrigo atendeu do outro lado. E aí ficou respirando no telefone, E eu falando com ele, filho, acorda, deixa eu falar com você aí. Ele ficou só fungando no telefone, né? Aí eu desliguei o telefone, falei, depois amanhã cedo eu falo com ele então. Desliguei o telefone e tal, deitei, fiquei com a luz acesa, dormi. Amanheceu, certo? Peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Eu fui pro trabalho e logo eu comecei a conversar com o Rodrigo assim e tal, sobre o negócio da banda também. Falei com ele, depois eu falei, eu te liguei ontem à noite pra falar com você. Ele falou, não, filho, você não ligou pra mim não. Eu falei, liguei sim, você atendeu ainda, você tá ficando doido? Ele falou, não, ninguém me ligou ontem à noite. Eu falei, eu liguei, você atendeu e ficou cafungando no telefone ainda, ficou respirando no telefone, igual besta lá.
Eu falei, então faz o seguinte, olha nos seus registros de chamada, e eu vou olhar no meu registro de chamada aqui e eu vou te mostrar. Você vai ver que você atendeu esse telefone. Beleza, desliguei, aí ele foi lá do outro lado e tal. Eu olhei nos registros de chamada, gente, por incrível que pareça, os SMS que eu mandei para a Aline existiam. A ligação não existia. A ligação não existia nem no meu celular e nem no celular dele. Essa paiada A Baiada até ficou com medo, ó. Uhum. Entendeu? Então isso é uma coisa, gente, que até hoje eu conto para as pessoas e todo mundo pensa, você estava sonhando, foi um sonho. Mas como que os SMS existiam? E a ligação foi depois e não existia. Mistérios que a gente não consegue compreender. Não consegue compreender. Tá? Até hoje eu fico meio com receio. E eu tô falando para vocês aqui agora, mas eu fico com receio de contar para as pessoas, porque as pessoas acham que a gente é meio doido. E a gente é meio doido mesmo? É, mas assim, não ao ponto de usar gorgas. Pois é, então, essas coisas. Essas Né? coisas. Se alguém de vocês, gente, tiver uma experiência, já teve uma experiência semelhante a isso, ou tiver uma explicação que seja independente de religião, de crença, sabe, quiser deixar nos comentários aí, deixa nos comentários aí. Nos ajude a entender a cabeça desse A menino. cabeça e o fato que não dá para entender até hoje. Certo? Tenso. É um cagaço, você tá doido. É esquisito. E você sabe que eu sou cético.